Ao nos defrontarmos com a nossa jornada de restauração, uma coisa é necessária: um olhar para o passado. Fica aqui com a gente que hoje a gente vai falar sobre a nossa história de vida. Nós estamos num momento aqui do Celebrando Restauração em que nós temos trabalhado o passo de número 4, um passo extremamente fundamental para a sua caminhada de restauração. E ele diz o seguinte: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. A ideia é que a gente possa refletir sobre determinadas coisas que aconteceram na nossa vida, especialmente do nosso passado, e extrairmos de lá as lições que foram importantes para a nossa vida e a maneira também como nós lidamos com tudo isso. Para que esse olhar para o passado aconteça e nós possamos extrair dele as lições importantes para nós, eu quero te propor algumas coisas aqui e vai algumas dicas para esse tempo e o exercício também que a gente vai fazer hoje. Primeira dica aqui: compre um caderno. Separe um caderno para fazer as suas reflexões aqui do Celebrando Restauração até o final da nossa jornada em novembro. A gente vai utilizá-lo bastante daqui para frente para que possa ser feita essas reflexões. Dica de número 2: ore todas as vezes que você for colocar essas reflexões no papel. Entenda que o Espírito Santo de Deus te envolve. Ele está com você em cada momento que você for colocar as suas memórias no papel. Dica de número 3: não fale só sobre as coisas ruins que aconteceram na sua vida. Pelo contrário, mantenha essa história de vida colocada no papel de maneira equilibrada. Liste as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram com você. Dica de número 4: olhe para as tabelinhas que a gente compartilhou com você na semana passada sobre os indicadores de maturidade. A gente não vai fazer nenhum exercício sobre aquilo especificamente, mas a gente quer usar também como referência para trazer algumas coisas sobre a sua vida que você vai ter que trazer à memória nesse exercício. Então olhe principalmente a coluna 1 sobre as tarefas pessoais e a coluna 3, que fala um pouquinho sobre as consequências, aquilo que aconteceu na sua vida como resultado dessa tarefa não realizada naquela fase de vida. Bom, posto essas dicas aqui, a gente quer partir para algo muito especial. Propor aqui um exercício para você que vai ser muito interessante e ele é importante na sua caminhada de restauração. A base bíblica que a gente está utilizando como pano de fundo dessas reflexões está lá em Gênesis do capítulo 26 até o 32. Eu quero sugerir que você leia estes capítulos nessa semana, porque nós vamos trabalhar nessa semana e na semana que vem todos estes textos. Nós temos utilizado aqui como pano de fundo a história de Jacó. Nós já fizemos alusão dele em outro vídeo, tudo aquilo que aconteceu com relação ao seu pai, a sua mãe, a enganação que ele fez com seu próprio pai, ajudado pela mãe. Nós vamos remontar essa história, mas a gente queria que você olhasse para esse pano de fundo para que você pudesse também fazer o exercício que nós estamos propondo para você hoje. Então vamos lá, o exercício que a gente quer propor para você nessa semana é o seguinte: pegue esse caderninho que você separou aí para utilizar na jornada do Celebrando Restauração. Pegue esse caderno, separe uma folha desse caderno para fazer o seguinte: você vai montar uma tabela, seja com 5 colunas na vertical ou na horizontal, da forma como você quiser fazer, da forma como ficar mais fácil para você, não tem problema. Mas nessas tabelas nós vamos compartilhar algumas coisas importantes, baseado também nesse pano de fundo que é a história de Jacó. Primeira coisa, nós vamos compartilhar os fatos marcantes da nossa vida. Quando você pensa, por exemplo, na sua infância ou na sua adolescência, o que mais pega aqui para você? O que você mais se lembra? Ou talvez refletindo nas tabelas dos indicadores de maturidade na semana passada, o que mais você lembrou da sua infância? Qual foi um fato significativo da sua vida? Você vai colocar isso no papel. Vamos pensar aqui na história de Jacó. Qual foi um fato extremamente significativo na sua vida? Justamente o fato dele ter enganado o seu pai com a ajuda da sua mãe
Isso foi um fato que aconteceu na vida dele e que trouxe muitas consequências para a sua vida. Então, em primeiro lugar, liste os fatos. Na segunda coluna, você vai colocar a fase 2 desse relato aqui da história da sua vida. Você vai colocar todas as pessoas envolvidas neste fato. Então coloque se foi a sua mãe, se foi o seu pai, se foi um vizinho, aquilo que você listou na primeira coluna como fato, agora você vai listar todas as pessoas envolvidas neste fato. Terceira parte do exercício, o que isto trouxe para mim como consequência? E sabe, talvez essa seja a principal questão que o levou a buscar o Celebrando Restauração. Um fato que aconteceu, como na história de Jacó, depois teve os envolvidos, a sua mãe, seu pai, o seu irmão, mas o que aquilo trouxe de consequência para a vida dele? Ele começou a viver como alguém motivado lá pelas coisas ruins que aconteceram. E ele foi estigmatizado como alguém que era um enganador, como alguém que sofreu muitas coisas na vida dele. Quais foram as consequências que estes fatos e estas pessoas trouxeram para a sua vida? Como eu falei, talvez esse seja o ponto principal pelo qual você veio ao Celebrando Restauração. Por que você está aqui no Celebrando Restauração? Coluna de número 4 são as consequências relacionais. Liste as consequências relacionais. Como assim consequências relacionais? Vamos pensar na história de Jó? Qual foi a consequência relacional de todos os fatos que aconteceram na vida dele naquele momento? Ele teve que se isolar da sua família. Ele não pôde mais ver o seu pai, ele não pôde mais ver a sua mãe, o seu irmão queria matá-lo, houve um rompimento muito grande dentro da sua família e ele teve que fugir, se isolar e lidar com tudo isso que havia acontecido. Algo tão ruim que aconteceu na vida dele, ele não pôde nem sepultar a sua mãe, porque a mãe dele morreu e ele não podia voltar para se despedir da sua mãe. Isso foi uma consequência relacional. Quais foram as consequências relacionais que aconteceram na sua vida a partir desse fato? Coluna de número 5. Como você lidou com este fato que aconteceu na sua vida? Jacó lidou com tudo que aconteceu na vida dele de uma determinada forma. Ele se permitiu depois ir para uma outra região, construir a sua vida em outro lugar, mas talvez as feridas ainda estavam ali dentro do coração dele. Como você lidou com os fatos que aconteceram na sua vida? Talvez você olhe para tudo que aconteceu e diga assim, puxa, eu já perdoei aquela pessoa, já perdoei o que aconteceu, mas eu te pergunto, será que você já perdoou mesmo? Porque muitas vezes nesse como lidou, a gente fala assim, eu perdoei, passou por cima, já acabou, eu não lembro mais, mas a gente faz um determinado acordo mental, um mecanismo de defesa é ativado. Mesmo tempo que eu perdoei, mas olha, eu perdoei, mas eu não sou bobo não. Se fizerem isso comigo, eu não vou permitir que isso aconteça mais na minha vida. Isso é terrível. E muitas vezes a gente lida dessa forma. Então, como você lidou com todas essas coisas na sua vida? Bom, esse é o exercício que a gente quer propor para hoje. Não tem nenhuma pergunta para você levar para a partilha. A ideia é que você possa fazer esse exercício no papel e levar para o seu grupo de partilha a fim de que você possa conversar, partilhar, colocar para fora tudo isso que machuca a sua vida, nessa revisão de vida, revisão da história de vida que a gente está fazendo. E você já sabe, se puder, deixa um like aqui nesse vídeo e inscreva-se aqui no canal. Até semana que vem, um abraço aí, que Deus abençoe a sua vida.